Oi, meus amores! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente não vai ter um vídeo de make, como tu viu aí no título, nem de beleza, tá? A gente vai ter um vídeo aqui onde eu vou compartilhar com vocês a minha experiência no curso de veterinária, tá? E eu vou tirar algumas dúvidas básicas com base nessa minha experiência, enfim. Então, se tu é novo por aqui, tu caiu aqui porque tu gosta de veterinária, eu quero te dizer que aqui no canal a gente tem vídeo de todo tipo. Eu falo de make, eu falo sobre truques de beleza, eu falo sobre várias experiências minhas, tem até playlist aqui, eu vou te deixar aqui a playlist pra você ir lá assistir, caso você queira, tá? Caso você encontre lá um vídeo de experiência minha que esteja na sua aí, no seu interesse. Então, se tu curte esse tipo de vídeo, de beleza, de roupa, de maquiagem, enfim, e também de experiência de veterinária, tá? Se tu caiu aqui porque tu gosta de veterinária, já se inscreve aqui no canal, desce aqui embaixo rapidinho, por favor, e se inscreve. Ativa o sininho, porque os vídeos aqui do canal já não tá saindo em dias certos, tá saindo em dias muito diferentes, e enquanto eu não ajeitar isso, é bom ter o sininho ativado, porque aí quando eu colocar vídeo no canal, tu vai ser notificado, beleza? E já deixa o like pra me incentivar, por favor, se não vou pedir muito, deixa o like aí pra mim, por favor. E se tu vai fazer veterinária, ou já faz e caiu aqui no vídeo pra saber, pra tirar algumas dúvidas, e eu não tirei, eu respondi várias perguntas aqui, muitas mesmo, mas e pode até ser que esse vídeo tenha segunda parte, tá? Talvez eu divida esse vídeo em dois, porque eu separei muita pergunta, então talvez eu faça dois deles. Então, se tiver dois, aqui vai estar embaixo parte 1, então daqui a pouco eu vou postar a parte 2, não vou demorar muito, ou essa semana ou na próxima, tá? Mas se eu não responder a tua dúvida agora, talvez eu responda na próxima. Mas se tu quiser deixar aqui nos comentários, eu deixo aqui que eu respondo também, tá? E se tu quiser falar sobre algum tema em específico relacionado à veterinária, da área de veterinária, diz pra mim, deixa aqui embaixo, que eu também posso estar... Peraí que a minha choker tá... Que eu posso sim fazer mais vídeos sobre veterinária, tá? Dependendo do tema. Então deixa aqui, se eu tiver conhecimento sobre, eu vou fazer. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, antes da gente começar a responder as perguntas... Opa! Soltou. Tirei aqui, tá? Então, antes de começar a responder as perguntas, eu vou fazer um breve resumo, assim, bem rápido, vou tentar ser o mais rápido possível, porque vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar muito, mas eu vou tentar aqui falar bem rapidinho como eu escolhi esse curso e como eu ingressei nele, como eu consegui entrar na faculdade. Então, nunca foi um sonho entrar na faculdade de veterinária, não é aquela coisa de idealizada, sabe? Tipo, ai, quando eu crescer eu quero fazer veterinária, não sei o quê. Não, até porque eu nem sabia dessa área quando eu era criança, ninguém nunca me falava sobre isso. Quando eu era pequena, era imposto pra mim naquelas brincadeiras de família, sabe? Que era pra fazer medicina. E aí eu cresci, eu passei toda a minha infância e adolescência achando que quando eu terminasse a faculdade, a escola, na verdade, eu ia fazer medicina, tá? E eu só vim começar a repensar nisso no ensino médio. Quando eu cheguei no terceiro ano, lá pro meio do terceiro ano, eu comecei a pensar, será que eu quero fazer medicina mesmo? Foi quando eu comecei a levar em consideração alguns pontos, sabe? Como, por exemplo, eu ter passado toda a minha vida estudando em escola pública e não era de referência, ou seja, o ensino era muito assim, mais ou menos. E a gente sabe que as pessoas que geralmente querem medicina são pessoas que fazem escola particular e daí pagam cursinho caro, e são pessoas que têm esse privilégio, né, de ter bons professores estudando e dos melhores livros e tudo mais. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto era que eu não teria condições nenhuma de pagar um pré-vestibular pra mim, tá? Então, assim, não teria como eu fazer um cursinho pré-vestibular com os professores, ou nem assim um mais baratinho, eu não tinha como fazer. E eu também não queria ficar 3, 4 anos tentando entrar, como é a média que as pessoas tentam para medicina. Fica aí tentando 3, 4 anos, eu não queria, eu não cogitava fazer isso. E foi a partir daí que eu comecei a repensar qual curso eu ia fazer. Se eu não queria mais medicina, eu não tinha outra coisa em mente. Mas eu sabia que eu gostava da área de saúde, então teria que ser alguma coisa que envolvesse biologia, que era a minha matéria preferida, biologia, química, que era o que eu gostava. Daí foi quando eu comecei a pensar mais nessa área de biológica, sabe? Eu quero um curso dentro da área de biológicas, foi que eu comecei a pensar. E aí, colega, eu passei por todas as áreas de saúde. Eu fui pra fono, eu fui pra enfermagem, eu fui pra odontologia, e eu nunca ia pra veterinária, sabe? Eu sempre pulava veterinária. Eu juro pra você que eu escolhi fazer todos os cursos da área de biológica, da área de saúde, e eu não escolhi veterinária.
Extremamente perdida em saber qual curso eu queria fazer, qual me identificava, eu não sabia. Fiz até aqueles negócios de internet, aqueles testes vocacionais da internet. Nunca caí a vet, era muito difícil de cair veterinária. Eu vim escolher veterinária faltando muito pouco pra acabar o ensino médio. Tipo, faltando muito pouco pra... Eu tinha até feito o Enem. Mas enfim, chegou uma hora que eu fiquei sem opções, porque a última opção que eu escolhi foi fonoaudiologia. E quando eu escolhi, eu nem sabia o que um fonoaudiólogo fazia direito. Tipo, eu sabia o básico, mas eu não sabia direito como é que trabalhava, onde trabalhava, enfim, como é que estava o mercado de trabalho, não sabia nada. Tá? Então, assim, eu escolhi mesmo porque foi o único curso que sobrou e eu até achei que eu ia fazer esse curso mesmo. Mas aí eu desisti porque eu vi que não combinava comigo, eu não me interessava, enfim, não queria fazer esse curso. E aí foi quando eu comecei a repensar, tipo, coisas que tinham a ver comigo, o que eu gostava, enfim. E, tipo, desde pequeno eu gostei muito de animais, tá? De gato, cachorro. Eu gostava de todos os animais, eu tinha muita empatia pelos bichos, por todos os animais. Eu tinha uma maior, assim, proximidade com gatos e cachorros porque eu não vivia em interior, em fazenda, em nada assim. Eu sempre morei na cidade, então eu tinha mais proximidade com gato e cachorro. Mas sempre gostei de todos os animais. Enfim, eu tinha uma empatia muito grande por eles desde pequena. Eu já cheguei até a recolher um pombo da rua que estava machucado para cuidar quando era criança. Para vocês verem o nível de como eu queria cuidar, como eu gostava de cuidar. Mas eu criança nem sabia que existia veterinária, então nunca foi um sonho para mim veterinária, porque eu nem conhecia que tinha, nem sabia que tinha, sabe? E aí, quando eu cresci, eu comecei a repensar, eu levei isso em consideração. Tipo, eu sempre gostei de animais. Se eu fosse fazer alguma coisa que eu ia gostar de fazer, era estar com animais o tempo todo. Mesmo sabendo das partes ruins de veterinária, porque tem, eu repensando, eu vi que era uma área que eu ia gostar por causa dos bichos. E foi aí que eu levei em consideração cursar veterinária e aí chegou o SISU, chegou o ProUni e eu coloquei veterinária meio que no impulso. Aí no SISU eu coloquei veterinária nas duas opções e eu não passei no SISU de primeira. E no ProUni também eu coloquei veterinária. No SISU eu não passei e eu passei no ProUni. Eu entrei na faculdade e a minha experiência que eu vou usar aqui para responder, para tirar essas dúvidas, é com base nessa minha experiência lá na faculdade do ProUni, na faculdade particular, tá? Que no caso já não tô mais e eu vou explicar depois porque eu já não tô mais, tá? Mas enfim, é com base nessa minha experiência, eu passei um ano fazendo faculdade de veterinária e depois agora eu vou começar de novo veterinária, mas em outra faculdade, e eu vou explicar porque, enfim, nas perguntas aí, e vamos lá começar as perguntas. Então, a primeira pergunta é preciso amar animais para fazer o curso? Assim, gente, não, você não precisa amar os animais e ter aquele apego, toda aquela coisa idealizada romântica por animais, tá? Até porque o curso de veterinária, as áreas de trabalho não é só cuidar de animais. Tem outras áreas que você nem lida com animais vivos diretamente para cuidar e tudo mais. Então você não precisa amar animais. Mas, em contrapartida, você precisa ter pelo menos uma empatia por eles. Saber que, assim como você, que é um ser vivo, sente dor, sente medo, se estressa, sabe? Tem que ter empatia, que é uma vida ali, você tem que ter tanto a empatia como o respeito pela vida também dele. E também você tem que, pelo menos, gostar. Se você não gosta de animais, e pra você animais tanto faz, então nem faz o curso, tá? Porque pra você terminar a faculdade, você vai ter que passar por todas as áreas, você vai ter que conhecer várias áreas. Então, é uma faculdade que é toda sobre animais, então você precisa pelo menos gostar, respeitar e ter empatia, entender os animais, que são seres vivos assim como você. Mas você não precisa amar e ter aquela coisa toda idealizada, tá? Mas se você não gosta, fica bem longe do curso, porque não é pra você não. O que eu estudei para entrar no curso de veterinária? Eu sempre me baseei pelos pesos da Rural, daqui de Recife, que é a única faculdade pública de Recife que tem veterinária. Eu sempre me baseei pelo peso dela, o que é o peso. Vamos supor que você tira 600 de natureza, e o peso para Rural e natureza é 4. Então, a sua nota de natureza, o seu 600, vai ser multiplicado por 4. Então, vai aumentar muito a sua nota. E eu sempre me baseei nesses pesos. Então, eu estudei muito natureza, que era o peso 4. Eu estudei redação, que era o peso 3. Estudei português, que era o peso 2. E matemática eu estudava porque eu não era muito boa em matemática. E para humanas, que tipo, eu conseguia tirar nota boa sem ter que estudar tanto, eu não estudei. Só estudei realmente natureza, matemática um pouco, português e redação. Português, no caso, linguagens, né? Linguagens e redação, que é português e inglês. No meu caso, eu escolhi inglês, a língua, mas pode ser espanhol também pra você que vai fazer o Enem, tá? Quantas vezes eu fiz o Enem? Eu fiz 3 vezes. A primeira, que foi na época da escola ainda, que eu fiz tava no terceiro ano, fiz o Enem pra entrar no ano seguinte, né? E eu entrei na faculdade particular.
Aí depois eu fiz de novo, depois que eu terminei, eu passei um ano na faculdade, aí nessa época da faculdade eu fiz de novo o Enem, pra tentar migrar de uma pra outra. E eu cheguei a passar na rural, porque assim, depois que eu saí do ensino médio e decidi que eu queria fazer veterinária, eu queria a rural, que é a faculdade daqui de Recife, que é pública e tem veterinária. Aí eu queria essa faculdade, desde que eu saí do ensino médio, decidindo que eu queria fazer veterinária. Então, no primeiro ano eu tentei pra isso e eu não consegui, mas eu estudei com base nos pesos. No segundo ano também, eu não estudei tanto para o Enem, foi mais para a faculdade mesmo, que eu estava fazendo particular. E eu cheguei a entrar, tá? Eu cheguei a passar, na verdade. Só que aí eu passei naquela parte de remanejamento, sabe? De lista de espera. E eu não fiquei ligada nisso. Eu não sabia que eu tinha que levar os documentos e eu acabei perdendo a vaga por causa disso. Então, se tu for chamado pela lista de espera, já fique esperto que tu tem que levar os documentos. Assim que teu nome sair, tem que levar o documento lá. Não espere eles te ligarem. Eles soltam o arquivo no site, aí você tem que levar seu documento lá. E depois eles soltam uma outra lista. Se os seus documentos estavam ok, eles te chamam, né? Que aí você passou, você foi, entrou na faculdade. Mas no meu caso, eu não levei os documentos, eu não sabia. Eu perdi por besteira minha mesmo. E aí eu tentei Enem de novo. E eu entrei. Foi o terceiro Enem que eu fiz. Aí eu tinha saído da faculdade, foi o ano de 2018. Eu passei todo o ano estudando pro Enem, com base nos pesos da Rural de novo, para poder entrar nela, né, naquele curso e na faculdade rural. E eu entrei, né, eu consegui passar, graças a Deus, finalmente. Então agora eu entrei e vou começar minhas aulas ainda, mas eu entrei, tá? A próxima pergunta é: quantas matérias eu estudei no primeiro e segundo semestre que eu fiz na faculdade particular e quais foram? No primeiro semestre eu estudei, acho que foram umas 7 matérias, e eu vou tentar lembrar aqui para vocês de cabeça. Biofísica, tem a ver com física e biologia, biologia com física. Bioquímica, biologia com química, basicamente. Eu não vou lembrar cada coisa que eu estudei, tá, gente? Mas eu vou falar mais ou menos como é, assim. Biofísica, por exemplo, é biologia com física. Como você vai introduzir a física na biologia, no corpo do animal, enfim. Coisas relacionadas à física e biologia, sabe? Biologia, o corpo do animal, o animal em si. E a física, as coisas da física que estão ali no corpo dele, funcionando, fazendo funcionar e tudo mais, basicamente. Biologia e química, que é bioquímica, a mesma coisa que biofísica. É a química dentro do corpo do animal, como funciona, como é que a química tá ali funcionando, né, enfim. Aí tem bioestatística, que é matemática, e deixa eu tentar lembrar alguma coisa aqui, que era mais em relação a, tipo, o quanto de remédio você tem que dar pro animal que pesa tanto, assim, basicamente. Mais ou menos isso. Eu não lembro direito, tá, gente? Porque faz muito tempo, faz quase 2 anos. Então, assim, já tô esquecendo. Mas era mais ou menos isso. Aí teve também economia rural, que foi pra mim a pior matéria, assim, nossa. Economia rural foi a que me pegou no primeiro semestre. Teve também legislação, se eu não me engano, que era mais em relação aos deveres e direitos do médico veterinário e tudo mais, sabe? O que a gente podia fazer, o que era proibido e tudo mais, e os nossos direitos. Tinha uma que tinha um nome bem grande, que agora eu não consigo lembrar qual era, mas que tinha a ver com ser empreendedor, com como cuidar de uma empresa. Essa área é mais para quem vai ter uma empresa, sabe? Para quem vai abrir uma clínica, esse tipo de coisa. Também teve essa matéria. E também teve uma de português, que nem era presencial, era por EAD, que era uma de você fazer questões de português, para eles saberem como é que tá nosso português, de gramática e tal. E tinha também que fazer um texto enorme, uma redação, era 2, uma coisa assim. Basicamente era isso, de português. Esse foi o primeiro semestre. E no segundo semestre foi quando entrou realmente as matérias que tinham mais a ver com a área de medicina, sabe? De medicina veterinária, que veio anatomia 1, histologia 1, que é em relação aos tecidos e tal. Fisiologia também, que no caso tem a ver com o funcionamento dos órgãos animais e tudo mais. Microbiologia também. Genética. Tá faltando um. E embriologia, foram essas matérias que eu tive no segundo semestre. A próxima tem diferenças entre as grades iniciais de veterinária da faculdade particular que eu fiz para a faculdade pública que eu vou fazer agora? E sim, eu percebi que na particular eles colocaram matérias que eram mais introdutórias no primeiro semestre. Eles deram assim, tinha bastante matéria, né? Foram 7 no primeiro semestre, mas não eram matérias que pegavam tão pesado assim. Era puxadinho, era economia pra mim, eu tive que ler o livro de economia inteiro para poder entender que foi muito difícil. Mas não era tão puxado em comparação à anatomia, fisiologia, embriologia, histologia, enfim, né? Que
Histologia mesmo, você tem que saber uma quantidade de nome de tecido, assim, era muito tecido, era pra lá de 60, pra lá de 50, sei lá. E era muito, você tinha que fazer tanto prova escrita quanto prova prática e saber olhando o nome daquele tecido, enfim. Não tinha nem comparação a dificuldade do primeiro semestre pro segundo, e isso foi bom, deu pra gente conhecer a faculdade, deu pra gente pegar o ritmo da faculdade, que a gente sai do colégio pra faculdade, a gente tem que pegar aquele ritmo da faculdade, sabe? Enfim, isso foi muito bom. E eu percebi que na faculdade pública a grade já é de cara anatomia, é de cara fisiologia. Então, assim, você não vai ter esse tempinho pra você se adaptar, não. Você já vai de cara nas piores matérias, nas matérias mais difíceis, na minha concepção, até então. Então, foi essa diferença que eu percebi da particular pra pública, assim, de primeira na grade, no caso. Como eu lidei com tantas matérias, assim, rápido, em cima da hora. Quando eu entrei, já tava quase na metade do período, do primeiro período. Tava faltando 2 ou 3 semanas para metade e para as primeiras provas, que eram as colegiadas, as mais temidas de todo mundo daquela faculdade. E faltava 2 ou 3 semanas para lá. Então, assim, gente, estudei pra caramba. Eu estudei feito louca no primeiro período. Não na segunda metade do primeiro período, mas no início do primeiro período eu estudei muito, porque tava muito atrasada, sabe? Eu peguei assuntos com meus colegas de classe, com os professores, eles deram mais tempo pra gente fazer os trabalhos, a gente fez os trabalhos, eu fiz os trabalhos, estudei feito uma louca, e até que eu fui bem na primeira prova, que era colegiada e tal, fui bem nas matérias, acho que eu fui piorzinha em economia rural, porque economia rural pegou no meu pé mesmo. Foi terrível pra mim, eu odiei, não entendia nada, era assim, nossa, horrível. Mas no restante, que tem mais a ver com biologia, que era as áreas que eu gostava, enfim, eu gostei, consegui estudar de boa, sentia prazer em estudar, sabe, eu gostava. Mas economia realmente foi aquela coisa horrível. A resposta é, eu estudei muito no primeiro período, para lidar com essas provas, essas matérias todas em cima, essas provas todas, trabalho, tudo em cima da hora. Só estudando, organizando meu tempo. Mas vale lembrar que no primeiro período eu não trabalhava ainda, eu estava sem trabalho, estava só estudando, fazendo faculdade, então tem isso também, tá? Eu vim começar a trabalhar no segundo período, que foi com o Jovem Aprendiz, que tem vídeo aqui no canal sobre Jovem Aprendiz, eu vou deixar aqui nos cards para vocês ir lá ver, tá? Caso vocês gostem, tem uma playlist aqui, então vai lá ver se você gostar, se você quiser saber mais sobre Jovem Aprendiz, beleza? E esse foi o vídeo, tá, gente? Se você gostou, não esquece de descer aqui embaixo, deixar o teu like. Se continua com dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, ou então eu junto todas as dúvidas e faço outro vídeo. Se tem algum tema que você quer que eu fale sobre, deixa aqui também, sobre veterinária, eu faço outro vídeo sobre veterinária também. Desde que eu tenha conhecimento sobre aquilo, tá? Não vou fazer vídeo que eu não sei falar sobre. Eu tenho que saber do que eu tô falando pra poder falar aqui pra vocês, tá? Por favor, se inscreve no canal, eu quero muito chegar a 100 inscritos aqui, tá bem difícil. Então, por favor, se inscreve. Se tu conhece alguém que quer fazer veterinária ou que faz, que quer se interessar nesse vídeo, compartilha com essa pessoa, tá? Chama ela pra cá se você conhece alguém também que curte maquiagem, curte vídeo de beleza, porque eu solto muito vídeo de beleza aqui. Então, se tu conhece alguém que curte esse tipo de vídeo, se tu mesmo curte, se inscreve aqui no canal, por favorzinho, tá bom? É isso, até o próximo vídeo, beijo!